Vamos responder a dúvida do Dr. Ulisses, que é médico em Recife, e que fez para nós 3 perguntas. O que fazer no exame admissional com a hérnia umbilical, com a hérnia inguinal e com a hidrocele? Então vamos lá, doutor. Hérnia umbilical, que é formada quando a pessoa nasce, né? Ela é congênita normalmente, né? Ela não costuma ter grandes complicações. Minha outra especialidade é cirurgia geral. Eu vi uma vez na minha vida uma hérnia umbilical de grandes proporções encarcerar e estrangular, precisando de uma cirurgia de emergência. A grande maioria das hérnias umbilicais são muito pequenas, mas eu acho, né, como medida preventiva, e a saúde ocupacional é prevenção, operar também essa pequena hérnia, que pode crescer com o aumento do volume abdominal e as pressões. Respondido a hérnia umbilical, vamos para a hérnia inguinal. A hérnia inguinal tem uma etiologia familiar na maioria das vezes, né? Lógico que o esforço agrava a hérnia. Ele está falando de hérnias volumosas. Para mim, uma hérnia volumosa é igual a cirurgia muito rápido, né? Por quê? A hérnia, ela encarcera, ela acaba entrando no compartimento da bolsa escrotal, torce, estrangula, e a pessoa tem horas para operar, se não morte tecidual, necrose do intestino, e a morbidade e a mortalidade por uma hérnia estrangulada é grande. Então, o que é hérnia, né? Não para o Dr. Ulisses, mas para as pessoas leigas que podem estar ouvindo este vídeo. Todo órgão que passe de um compartimento para outro do corpo, nós chamamos de hérnia, né? No caso da hérnia inguinal, é o anel inguinal, né, por onde passa o cordão espermático e o ovário e a trompa na mulher. Então, este local permite a passagem de conteúdo abdominal. É muito mais comum no homem, mas algumas mulheres também têm hérnia inguinal. Então, o conteúdo abdominal passa para a cavidade da bolsa escrotal. E o que é esse conteúdo? Normalmente, são alças do intestino delgado que vão passando por este anel, chamado anel inguinal, e que vão se acumulando na região da bolsa escrotal do homem ou no próprio tecido celular subcutâneo da mulher. Para mim, uma hérnia tem que ser operada quando? O mais rápido possível, tá? Então, o que fazer com uma hérnia inguinal na admissão? Primeiro, indicar a cirurgia, né? E aí eu já tive, né? Isso aconteceram algumas vezes, alguns casos que, se o paciente me permite que eu abra um diagnóstico e se eu consigo falar com a empresa, eu já consegui que a empresa aguardasse ele operar e ele ser admitido para a função. Lógico que as funções
com maior risco são aquelas que o trabalhador executa força, carregando peso ou trabalhando, empurrando alguma coisa, né? Essas são as de maior risco. Porém, trabalhar no escritório, sentado, com uma hérnia, também pode. Então, para mim, é uma indicação formal de operação ou de cirurgia à hérnia inguinal. A última pergunta é sobre hidrocele. Hidrocele, para quem não sabe, é a persistência do conduto peritônio vaginal, ou seja, normalmente o testículo, quando a pessoa ainda é embrião, dentro do útero da mãe, o testículo fica na posição do rim. Com o passar dos meses, ele acaba migrando para a bolsa escrotal, com o cordão espermático junto, né? E com o tempo, esta túnica que a gente chama, que é o que recobre esses órgãos, se fecha, não permitindo que o líquido peritoneal passe para a bolsa escrotal. Quando persiste esse canal, existe um acúmulo de líquido na túnica e na bolsa escrotal. Etiologia mais comum é essa. Porém, nós temos outras causas de hidrocele, que são inflamações, tumores do testículo e dessa região. Bom, torções, etc. Este motivo também, para mim, uma hidrocele é igual a uma cirurgia, né? Nós estamos falando, veja bem, de prevenção, né? Para não complicar a vida desse nosso paciente, a indicação é cirurgia nesse momento. Eu espero, doutor Ulisses, que eu tenha respondido a contento, mas estamos às ordens, tanto pelo canal como pelo celular. Conte conosco, agradeço muito a sua pergunta.